Olha aí, né, pessoal? A gente já sabe disso há muito tempo, muito antes do governo Lula, é claro, né? Mas agora os economistas mainstream, aqueles que têm espaço na grande mídia, também estão assumindo isso aqui a respeito do Estado brasileiro, né? Olha só o que o senhor Cleveland Prates, né? Imagino que eu esteja pronunciando certo o nome dele, se não for, me perdoe aí, senhor Prates, né? Que é ex-secretário adjunto de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda e professor da FGV Law, ou seja, o cara conhece ali da finanças estatais e tudo mais, é desse meio aí. Ele disse o seguinte, afirmou nessa entrevista para o site da Folha, né? O Estado arrecada muito, gasta mal e acentua a desigualdade de renda. Três grandes verdades que a gente sempre fala aqui nesse canal e a gente sempre ouve nos meios libertários, nos meios que tratam a economia com a ortodoxia necessária, né? Que o Estado rouba muito dinheiro da população de fato, cobra muito imposto, a carga tributária é pesadíssima aqui no Brasil, os gastos são mal feitos, né? O gasto é totalmente ineficiente e o Estado é o grande promotor de desigualdade aqui no Brasil e em grande parte do mundo também, inclusive, né? Então todo esse debate, essa história, esse argumento de que o Estado existe para combater desigualdades é uma falácia, é uma lorota. O Estado é um concentrador de renda e todo mundo já sabe disso. Agora até os economistas precisam assumir essa questão, né? Então, vamos tratar desse tema aqui, vamos falar a respeito desse assunto aí, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, são alguns pontos aqui que eu diria até inequívocos, né, até incontroversos, o que ele questiona, o que ele coloca aqui, o senhor Cleveland Prates aqui, e ele diz o seguinte, né, citando aqui ipsis literis, não dá para falar em desigualdade de renda sem entender que o Estado é um dos principais responsáveis. Subscrevo isso aqui. Ele arrecada muito, gasta mal e não faz com que a sociedade consiga gerar mais renda, né? O Estado é o freio de mão da sociedade. A sociedade quer caminhar, quer gerar riqueza, quer produzir renda. O Estado não deixa, né? Então, realmente, ele não está falando só aqui do governo Lula, está falando de forma geral do Estado brasileiro, mas isso é claro que se aplica ao atual governo por conta de alguns assuntos que ele vai mencionar aqui nessa entrevista para a Folha de São Paulo, como a reforma tributária que está muito em voga aí, né? Então, esse tipo de reforma tributária, aí, ele diz que é positivo, mas não resolve os problemas. Eu tenho algumas discordâncias em relação a ele, né? Por exemplo, na questão aqui da tributação de lucros e dividendos, né? O especialista aqui, o economista, disse que é legítimo o governo propor esse tipo de coisa, né? Taxação dos dividendos, dos lucros de pessoas físicas aí, ele coloca uma condicionante nessa história, né? Desde que essa medida venha acompanhada de uma redução na carga cobrada sobre o lucro das empresas, né? Muita gente afirma erradamente, equivocadamente ou desonestamente, em muitos casos, que o lucro não é tributado, né? A pessoa recebe dividendos, lucros, isso não é tributado. Claro que é. A empresa paga aí 34%, geralmente, né? As empresas pagam 34% de impostos em cima do lucro líquido. Lucro líquido depois de uma tonelada de impostos ali, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, isso tudo incide sobre o faturamento, o valor que a empresa vende ali. Depois a empresa paga funcionário, fornecedor, conta de energia, aluguel, transporte, vendedor, todos os gastos da empresa. Depois que rola tudo isso aí, a empresa apura um lucro, que é o lucro antes do imposto de renda. Desse valor, o governo vem e toma 34%, um terço do lucro da empresa para si. E o que sobra depois vai virar reserva legal, tem umas reservas que são obrigatórias por lei. A empresa vai reinvestir no negócio, não dá para a empresa distribuir tudo, ela tem que colocar mais dinheiro ali para expandir os negócios, a atividade, continuar competitiva, e é aquela merrequinha, aquela mixaria que sobra, no final das contas, é isso que vai ser distribuído para os acionistas, né? Então veja que a coisa já foi tributada antes, né? Então o que ele coloca aqui é o seguinte, que ele defende que o governo tribute lucros e dividendos desde que ele diminua lá o imposto de renda em cima do lucro. Então corta de um lado, cria um imposto aqui do outro e uma coisa compensa a outra. Por que eu discordo dele nesse sentido? Por mais que você no primeiro momento faça isso, eu duvido muito que o governo vai abrir mão de algum imposto, né? Mas por mais que você faça isso, digamos, eu vou tirar 10% aqui no imposto de renda e na contribuição sobre o lucro líquido para instituir 10% sobre os dividendos.
Ah, não vai mudar nada, então vai ficar elas por elas, né? Por mais que você faça isso no primeiro momento, o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 4, daqui a 6 anos? O governo vai aumentar a alíquota lá atrás de novo do imposto de renda, vai voltar ao antigo patamar, sem excluir o imposto daqui, né? Então tudo que a gente consegue compensando o imposto com um novo imposto ali, diminuo aqui, para eu criar outro imposto do outro lado, para equilibrar as coisas. Tudo que a gente consegue é ter 2 impostos com uma alíquota elevada em algum momento no futuro, provavelmente no futuro não tão distante. Então eu discordo dele quanto a esse ponto aqui, né? Mas ele diz que essa questão da tributação de dividendos, enquanto não represente uma queda no imposto de renda sobre os lucros lá atrás, isso só vai gerar mais desincentivo a investimentos, o que é uma grande verdade, a gente sabe bem dessa questão, né? Então, ele aponta o seguinte, né, que o Brasil tem uma péssima distribuição de renda e tudo mais, e o Estado é o grande promotor disso porque ele não devolve o que ele tira da sociedade em termos de saúde, educação, saneamento básico e outras coisas, né? Ou seja, o governo está tirando muito da sociedade, não está entregando nada para a sociedade. Embora, é claro, você certamente já ouviu, eu já ouvi isso de um monte de gente, né, que é o seguinte... o pessoal reclama, o governo cobra muito imposto, aí não entrega nada pra gente, não devolve nada, né? Meu amigo, eu queria que o governo não cobrasse nada, não acabasse com os impostos, imposto é roubo, né? Não é justo, não é ético, não é legítimo o governo roubar as pessoas e entregar alguma coisa depois, né? Tá justificado, não tá não, continua sendo roubo, né? Então o pessoal relativiza essa coisa dos impostos, da tributação, né? O problema é que o governo não devolve nada pra gente depois. Não, o problema é o governo nos roubar. A coisa começa errada aí. É antiético esse ato, né? Mas, enfim, o cara tá aqui falando como um legítimo estatista, é claro, né? E aí ele pontua, obviamente, que carga tributária mais alta desincentiva o investimento e a gente já passou do limite do que seria aceitável, né? Enquanto libertário, para mim, imposto aceitável é 0%. Mas aqui, obviamente, o que ele está falando, né? Mais do que isso vai gerar sonegação, desincentivo ao empresário, pode ser um tiro no pé. O que ele está falando aqui, basicamente, com termos que o povão vai entender, o povo da Folha vai entender, é o efeito da curva de Laffer, né? Você conhece muito bem a curva de Laffer, que nos diz que a partir de determinada alíquota ali, se o governo aumentar a carga tributária, ele vai arrecadar menos, né? Aumenta a carga tributária, a arrecadação cai. Então tem essa curva aí que demonstra que a partir de determinado patamar, a coisa começa a cair. Ele diz que nós já passamos do aceitável. No caso aqui, é do ponto ótimo, digamos assim, da curva, onde tem o máximo de alíquota com o máximo de arrecadação. E de fato, a comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro deixa isso claro para todos nós, né? O governo Bolsonaro cortou impostos, arrecadou mais dinheiro. O governo Lula voltou com impostos, arrecadou menos. Então, impostos caíram, arrecadação subiu. Impostos aumentaram, arrecadação caiu. Nós já estamos na descendente da curva de Laffer, a coisa já está desandando. E aí nós temos a sonegação que ele cita aqui, não vejo problemas, mas o desincentivo ao empreendimento, isso sim é um grande problema, porque é um empresário, um empreendedor que realmente faz a coisa acontecer, coloca o dinheiro dele ali, arrisca o seu capital, o seu patrimônio, para gerar renda, gerar riqueza para a sociedade, né? Então, ele fala aqui também, é questionado, né, pelo jornal, fala sobre a revisão tributária e o que ele acha necessário haver de participação aí nessa história, né? Então, realmente, ele diz que essa reforma tá uma bagunça total, é claro, a gente sabe, criou uma série de exceções, sempre tem exceções, quem tem acesso ao Congresso, a deputado, a senador, consegue fazer isso. Eu e você não vamos conseguir isso jamais, ou seja, em favor de alguns, todos vão pagar mais impostos no final das contas, que é exatamente o que estava previsto, o que era desejável até pelo setor político na questão da reforma tributária também. Eu sempre tratei desse tema aqui no canal, né? Então, ele fala várias coisas a respeito de impostos aqui, sobre rebalancear alíquotas de forma geral e tudo mais. O problema aqui da insegurança que essa reforma tributária vai trazer aqui para a economia de forma geral, porque, conforme ele disse aqui, as pessoas não conseguem projetar a sua rentabilidade, né? O grande problema do Brasil, na verdade, é esse. Mais do que uma carga tributária muito alta, o Brasil tem uma insegurança muito grande. Se as regras do jogo são difíceis, as pessoas ainda tentam jogar
se as regras não mudarem o tempo todo. O problema é que aqui no Brasil não existe regra eterna, não existe regra escrita na pedra, né? As coisas mudam, até o passado muda aqui no Brasil, essa é a grande verdade. Então as pessoas simplesmente não têm como, ou elas vêm para cá com uma expectativa de retorno, digamos assim, um prêmio muito alto que acaba distorcendo muito as coisas, né, tornando até a situação da geração de renda um pouco complicada, ou a pessoa simplesmente não vem para o Brasil, não traz dinheiro para cá, né? Então, de fato, ele cita muitas coisas interessantes aqui, muitos pontos corretos, de fato, né? O cara aqui é graduado em economia pela USP, tem mestrado na Fundação Getúlio Vargas, trabalhou aqui na época lá como do pessoal do Ministério da Fazenda, na época ainda do Fernando Henrique Cardoso, foi conselheiro do CAD na época do começo aqui do governo Lula e tudo mais. As coisas eram um pouco diferentes naquela época ali, mas de fato ele entende do assunto, entende da questão aí estatal, da gestão estatal, e até ele precisa afirmar isso aqui que nós já afirmamos sempre também, né? O governo cobra muito imposto da população, do setor produtivo da sociedade, gasta muito mal esse dinheiro e, no final das contas, acaba acentuando a desigualdade de renda, justamente o que ele diz que não faz, ele serve para redistribuir renda. Pelo contrário, ele concentra a renda na mão de políticos, na mão aí de magistrados, funcionários públicos de alto escalão e amigos do rei, empresários que têm muito acesso a financiamento barato, subsidiado por dinheiro de impostos e coisas do tipo. Enquanto isso, eu e você, os perrapados nessa história aí, a gente continua bancando essa farra toda, não é? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.